Fala galera, só na manhã top de linha, professor Alessandro Melo na área. Ei, hoje teremos a correção, olha só pessoal, a correção da própria questão. Questão essa qual, professor? Olha aqui do seu lado, questão 54, de que, professor? Da prova da Câmara Municipal de Manaus. No que, professor? No cargo de técnico legislativo municipal. Pessoal, olha só. Infelizmente, a Banca Acesso, ela confeccionou uma questão, olha para cá, ela confeccionou uma questão de licitação, mas essa questão de licitação não está no seu edital. Como assim, professor? A própria Banca Acesso, Instituto Acesso, fez o quê? Confeccionou uma questão com base na Lei 8666/93, a lei de licitação antiga, a lei de licitação já revogada. Oxi, professor, ainda teve isso? Sim, pessoal, infelizmente, olhe só a própria questão. Professor, que questão é essa? Vamos corrigir agora mesmo, recurso nessa questão, tá, pessoal? E diz assim, ó, vou maximizar para você. Durante um processo licitatório na Câmara, Paulo, técnico legislativo, percebeu que a modalidade de licitação, como é que é, professor? Modalidade de licitação escolhida foi o que, professor? Foi a chamada tomada de preço. Professor, tomada de preço existe, pessoal. Olhe para cá, só um instantinho, deixar aqui bem tranquilo. Olhe para cá, pessoal, tomada de preço não existe mais. A tomada de preço é relativa à lei 8666/93, a antiga lei de licitação. Ah, professor, maximizar aqui. Vai tacar isso aqui? Sim, pessoal, olha só. Essa tomada de preço é relativa à lei 8666/93. Ah, professor, 93 é que lei é essa? É a lei antiga. Antiga lei de licitação. Professor, mas essa lei tá o quê, pessoal? Essa lei, ela tá o quê? É uma lei revogada. Como é que é, professor? É uma lei revogada? Sim, pessoal. O que é uma lei revogada? É uma lei que foi retirada do mundo jurídico. Fala mais fácil, professor. Ela morreu para o mundo jurídico, não existe mais. Pessoal, cuidado com uma coisa, uma pequena observação. Essa lei aqui só está valendo os contratos assinados durante a vigência dessa lei, que ocorreu até quando, professor? Até dezembro do ano passado, até dezembro de 2023. Lembrando que estamos em 2024. Ah, professor, agora entendi. Por isso que essa lei cabe recurso. Mas, professor, fora a lei estar revogada, fora essa lei não está no próprio edital. A lei está revogada, a lei não está no edital. E aí, por que cabe recurso? Oxi! Somando esses dois quesitos, também cabe recurso porque não existe essa modalidade tomada de preço na atual lei. Professor, não existe? Não existe, pessoal. E qual é a atual lei, professor? É a lei 14133/2021, atual lei de licitações. E nessa lei 14133/2021 temos as chamadas modalidades. Quais as modalidades de licitação existentes atualmente, pessoal? É o chamado PCCLD. Vixe, ainda tem isso, é professor? Sim. Pregão, concurso, concorrência, a leilão e o que? Diálogo competitivo. Vamos fazer o seguinte para ficar bem mais organizado? Vamos tacar isso aqui. Então, professor, me ajude aí, por gentileza. Só se for agora. Põe assim no seu material, ó. Modalidades de licitação. Professor, quais as modalidades de licitação? Chamado o quê? Chamado de PCCLD. Oxe, professor, PCCLD? Sim, pessoal. É o chamado o quê aqui, ó? Pregão,
concurso, concorrência, leilão, opa, leilão, e o que mais, professor? O chamado diálogo competitivo, competitivo. Tá, professor, diálogo competitivo. Isso daqui, professor, tá mais ou menos por onde? Artigo 28 da Lei 14133/2021. Ah, professor, agora eu peguei o esquema. Olha para cá, entendeu? Quais as modalidades de licitação existente? As modalidades de licitação existentes estão onde, professor? Artigo 28 da Lei 14133/2021. Essa lei é a lei atual. Lembrando que a própria questão fala no que, professor? Na lei antiga, pessoal. Olha o que a questão fala, ó. Durante o processo licitatório na Câmara, Paulo, técnico legislativo, percebeu que a modalidade de licitação escolhida foi a tomada de preço, ao qual apresenta como principal característica dessa modalidade. Não, não tem característica não. Professor, por que não tem característica? Deixa de ser ceboso, professor. Me diga logo aí que eu tô agoniado. Calma, relaxa. Pessoal, o primeiro argumento, não existe a chamada modalidade de licitação, chamada de tomada de preço. Não existe? Não existe, tá? Ela ficou por onde? Segundo argumento, na lei anterior, na lei 8666/93, na lei revogada. Tranquilo? Terceiro argumento, que na atual lei de licitação 14133/2021, temos somente as seguintes modalidades. Quais, professor? São 5. PCCLD, pregão, concurso, concorrência, leilão e diálogo competitivo. Fechou? Calma, para ficar melhor ainda, o direito bem esquematizado. Olha para cá, pessoal. Temos também, cuidado, deixa eu botar aqui de vermelho, o chamado toco. Professor, que diabo que é toco? Tomada de preço e o chamado convite. Olha para cá, pessoal, peraí. A tomada de preço e convite não faz parte de quê, professor? Não faz parte de modalidade. Ah, professor, então peraí. Isso daqui, basicamente o quê, professor? Não é. Ah, vou botar de azul ainda para ficar bacana. Ah, professor, hoje tu tá todo colorido, né? Olha só, pessoal. Não faz parte da modalidade de licitação. Pronto, não faz parte da modalidade de licitação? Segundo qual lei, professor? Lei 14133/2021. Olha para cá, pessoal. Infelizmente, só baixar aqui, infelizmente, a própria banca, ela errou. E errou, no que? Na confecção de uma questão já revogada. Com a lei já revogada. Professor, então essa questão é passível de recurso, sim ou não? Sim, pessoal, questão passível de recurso. Que, aliás, preste atenção. Além de corrigir essa questão aqui com vocês, além de corrigir, fiz o quê? Fiz um modelo de recurso a você. Ah, professor top de linha! Tu fez um recurso? Fiz um recurso de modelo dessa questão aqui. Ah, professor, o modelo, um recurso para que você possa protocolar junto à banca e falar: ei, Instituto Acesso, tu é doido, é? Não, essa questão tá errada, macho. Por quê? Porque, basicamente, ela, primeiro, não consta no edital, é uma lei revogada, não existe mais modalidade de licitação chamado tomada de preço. Então, professor, venha pro quadro. Olha só, pessoal, aqui, ó, vou riscar, ó.
Não existe, não existe mais essa chamada, tomada de preço. Não existe, professor. Não existe, pessoal. Tá fora. Essa modalidade foi revogada pela lei, o que, professor? 14.133. Repetindo. Não existe mais modalidade chamado toco, tomada de preço e convite. Não existe, pessoal. Fechou, top de linha? Então, aqui abaixo, preste atenção aqui abaixo nos comentários. Já deixei para você o que? Um modelo, um recurso dessa determinada questão. Questão 54. Professor, como é que eu faço para visualizar essa questão? Pessoal, você vai lá no site do Instituto, hoje Instituto Acesso, acessa lá, baixa a prova matriz, pega também o que, professor? O gabarito deles e faz o que? Protocola esse recurso. Professor, nesse recurso que você acabou de fazer, eu faço o quê? Pessoal, onde tem umas linhas e a letra vermelha, você vai trocar. Por exemplo, você vai acrescentar seu nome, a sua cédula de identidade, o número do seu CPF, o número da inscrição e lá abaixo o seu nome completo. É só digitar, pessoal, e ó, protocolar. Beleza? Top de linha! É o professor Alessandro Melo ajudando a você nas questões de direito administrativo. Vamos que vamos, pessoal. Boa sorte a todos. Olha só, boa sorte a todos que fizeram essa prova. E é claro, tomara que a banca ela venha a aceitar esse recurso. Mas, professor, me tire uma dúvida. Me tire uma dúvida. Existe a viabilidade dela não aceitar? Existe, galera. E se ela não aceitar, se ela não deferir, será a maior vergonha dessa banca. Até porque a questão está confeccionada conforme lei já revogada. Beleza? Top de linha? Professor, tô com dúvida, quero tirar algumas dúvidas. Pessoal, relaxe seu coração. Ah, professor, vou deixar aqui de amarelo. Olha só, aqui está o quê? O meu Instagram. Bem aqui, pessoal, ó. Ah, professor, seu Instagram bacana. Pronto, Instagram na tela. Alessandro2050. Beleza? Top de linha. Então, aqui ó, abaixo nos comentários está o próprio modelo de recurso para você. Beleza? Top de linha. Tamo junto! Lembrando que esse recurso é para o concurso da Câmara Municipal de Manaus no cargo de técnico legislativo municipal. Beleza, galera? Top de linha! Tamo junto!